Hoje eu vim fazer um vídeo a pedido de uma amiga, tá? De Fabiola, que me pediu na semana passada para gravar um vídeo sobre a função dos pincéis, certo? Ao menos assim, dos principais pincéis. Para quem tá começando, que pincel que deveria comprar, qual a função dele, tudo isso, certo? Então eu peguei alguns pincéis aqui e vou falar assim sobre cada um, né? Para vocês saberem para que serve. Porque realmente no início é muito complicado a gente entender tanto pincel e tanta coisa que a gente fica meio que perdido, certo? O primeiro pincel vai ser esse, ó. Desculpem se eles estiverem sujos porque eu usei agora. É um pincel de quê? De pó, certo? Que você aplica pó no rosto todo, tá? Tanto o pó solto quanto o pó compacto. Ele é mais gordinho do que o de blush, ele parece muito com o de blush, mas ele é mais gordinho. Deixa eu aproximar. Ó. Em seguida eu vou pegar o de blush, mostrar pra vocês e comparar com o de pó. Esse é o de blush. Ó. Tá? Pincel de blush. Esse, em relação ao de pó, como ele é menor. Esse aqui é o de blush e esse é o de pó. Então, tem uma diferençazinha, né? Ele é menorzinho, tá? Esse pincel aqui bem diferente, ó. Tá vendo? Esse aqui é o pincel de vassourinha. Olha. E ele serve pra limpar o que cair de excesso da sombra no rosto, o que você queira tirar de excesso do rosto. Você vem com o pincel de vassourinha e retira. Que é esse. É um pincel de base, tá? Pra aplicar base no rosto todo, base líquida, base em creme, em mousse, certo? Então esse é um pincel próprio para aplicar base, certo? Ele é mais rígido, né? Bem diferente, ó. Os próximos pincéis esses dois são diferentes, como vocês podem ver, mas todos os dois têm a mesma função, que é de esfumar, certo? Depois que a gente aplica a sombra, eu esqueci de pegar um pincel de sombra para aplicar, mas assim, para aplicar é mais comum, é mais fácil você achar pincel de esponjinha, outros tipos de pincéis para aplicar sombra, são bem comuns. Mas para esfumar, ele tem que ser mais assim, mais cheinho, tá? Ó. Ele tem que ser mais cheinho, então esfumar é você não deixar aquela sombra reta, aquela sombra marcada, sabe? Você vai dar a sensação de um degradê na sombra. Então, para você fazer isso, você precisa de um pincel que esfume. Um pincel assim, gordinho, que você possa vir e esfumar essa sombra, certo? Então, o ideal são pincéis assim, gordinhos, não muito moles, certo? Que são ideais para esfumar e que faz toda a diferença na sombra. Outro pincel aqui que eu também peguei, que é bem interessante, esse aqui pontiagudo, ó. Ele é pontiagudo e eu gosto de colocar ele pra aplicar uma cor assim diferente no côncavo, porque ele marca melhor, tá? Ele marca bem o côncavo. E esse cantinho aqui que a gente sempre coloca uma sombra mais forte, uma coisa pra destacar, né? Então assim, ele serve pra muita coisa, serve pra marcar o côncavo, colocar a sombra aqui no canto externo, no canto interno, um iluminador. Então assim, eu gosto muito desse pincel, esse aqui é o da NYX, tá? É esse aqui, tá sujinho, porque eu usei agora pra delinear. Ele é um pincel delineador, tá? Que serve para delinear, para colocar aqui o delineador em gel. Então aqui no caso, você vem com o delineador em gel, esse é o meu.
tá meio surrado. Você pega o delineador e aplica com esse pincel na pálpebra, tá certo? Então, esse pincel é o ideal para delinear. E o último pincel é esse aqui, que é um pincel de lábio, tá? Para passar batom. Bem facinho de aplicar, para quem gosta mais de usar o pincel no lugar do próprio batom, certo? Então, esse é um pincel de lábio. Então, eu peguei assim os mais fáceis para quem realmente tá começando, para não colocar muita coisa e acabar complicando e ficar, ah, meu Deus, pra que tanto pincel? Então, assim, para quem tá começando, é o ideal, é bacana, porque você vai usar todos eles com certeza. E cada vez mais que você for fazendo maquiagem, você vai ver que vai precisar de um mais assim, outro mais assado, de um pra isso, um pra aquilo. E assistindo outros tutoriais, outros vídeos, você vai vendo uma funcionalidade de cada pincel, vai aprendendo aos poucos e vai assimilando tudo isso, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida ou qualquer comentário deixa aqui embaixo, tá? Acessem o blog, se gostou dá um joinha. Um beijo, tchau!